Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio 27 da nossa leitura comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. Antes de começar a falar sobre o livro, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista. Aqui nesse canal você encontra entrevistas e também bastante conteúdo sobre comunicação. Vou pedir para você também, se fizer sentido, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Quando você faz essas ações, o YouTube entende que esse é um conteúdo importante, interessante, e aí ele passa a compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas. Muito obrigada sempre pela sua companhia. A gente está no finalzinho do livro. Muito obrigada a você que está aqui me acompanhando nessa jornada. Estamos na parte 4 e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é Não Deixe Ninguém Constrangido. Nessa parte 4 do livro, Carnegie fala sobre várias dicas e técnicas para a gente usar quando precisar criticar uma pessoa. E nesse capítulo, em especial, capítulo 5, Não Deixe Ninguém Constrangido, ele reforça porque é tão importante a gente se cercar desses cuidados, porque justamente quando a gente critica uma pessoa, a gente está mexendo com o orgulho, com o prestígio dela. E uma crítica mal colocada pode trazer muitos problemas para os nossos relacionamentos. É interessante a gente sempre lembrar aqui que a gente não está falando sobre ser bonzinho nos relacionamentos, a gente está falando sobre ser eficiente. Como a gente pode melhorar a maneira que a gente fala com as pessoas para conseguir melhores resultados. E aqui, nesse capítulo, ele fala exatamente sobre isso, sobre não deixar ninguém constrangido. Ele começa com um exemplo que aconteceu na General Electric. A empresa estava diante de uma saia justa porque eles precisavam retirar um funcionário do comando de um departamento. Só que esse funcionário, ele era considerado um gênio da empresa e era uma pessoa extremamente sensível. Ele não estava dando certo ali como líder, mas a empresa não podia abrir mão desse funcionário de maneira nenhuma e também não queria criar ali nenhuma animosidade. O que eles fizeram? Eles criaram uma nova função e transferiram essa pessoa para essa nova função. O que aconteceu é que depois que eles fizeram essa mudança, a empresa ficou feliz, esse alto funcionário foi remanejado de cargo e ficou contente também na nova função, e eles ainda promoveram uma pessoa mais adequada para comandar aquele departamento. Você percebe que muitas vezes a gente não tem esse cuidado de preservar a dignidade do outro. Evitar deixar o outro constrangido é fundamental e às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso. Às vezes a gente dá até uma bronca em um filho na frente de desconhecidos. Isso acontece também em empresas, quando um chefe chama a atenção de uma pessoa na frente de toda a equipe. E isso acontece às vezes até entre amigos também. Às vezes uma amiga fala que gosta de determinada coisa, aí a outra vem e fala assim: nossa, isso é uma porcaria. Pra quê falar dessa maneira, né? Às vezes é uma grosseria. E aí a pessoa fica chateada com aquilo, né? Às vezes uma amiga vem contando alguma coisa que está super feliz. Olha, eu comprei essa blusa aqui, custou tanto, acho que eu fiz um ótimo negócio. Ou então, eu sempre quis comprar essa blusa e fui na loja e consegui, tinha no meu número. Às vezes a pessoa fala isso toda contente para a amiga. E aí a amiga fala assim: nossa, que blusa cara, se for o caso. Ou ao contrário: nossa, para que você foi comprar isso? Isso daí é uma porcaria. Quer dizer, para que esse tipo de situação? O que você ganha com isso? A pessoa que ouve esse tipo de crítica, ela não se sente bem. Pensa você se sente bem quando alguém critica você dessa forma. Então ele convida a gente nesse capítulo para fazer essa reflexão, que às vezes bastam alguns minutos para a gente pensar um pouquinho como é que sobre a forma que a gente pode falar com o outro, ter um pouquinho de compreensão genuína com a pessoa que a gente está conversando, e agindo dessa maneira muitos problemas são evitados. Nesse capítulo, ele cita o exemplo de uma empresa de contabilidade que contratava
muita gente na época do imposto de renda, mas passada essa etapa, eles precisavam demitir muitas pessoas. E ele conta aqui que ninguém gostava de fazer essa tarefa. Tinha até um provérbio que eles falavam lá na empresa, que é: ninguém gosta de empunhar o machado. E o que eles faziam? Na hora de demitir as pessoas, eles chamavam ali uma a uma e faziam essa demissão de uma forma super rápida, falando: olha, você sabe que a gente contrata as pessoas por esse tempo determinado, então acabou o imposto de renda, a gente vai precisar demitir você. E era sempre uma situação muito desagradável, a outra pessoa ficava bem chateada. E então o dono dessa empresa resolveu mudar essa maneira de demitir uma pessoa. Ele passou a fazer antes um estudo. E aí ele, quando encontrava a pessoa, na hora ali da demissão, o que ele falava? Olha, eu vi aqui que você fez um trabalho excelente, se fosse o caso, lógico, né? Uma vez a gente precisou que você viajasse, fosse para a cidade tal, e você realmente resolveu várias situações bem complicadas. Você sabe que agora a gente precisa, a gente não pode mais contar com o seu serviço, mas tá tudo anotado aqui, como é que foi o seu trabalho, a gente é muito grato. E quando a gente tiver uma outra oportunidade, muito provavelmente a gente gostaria de contar com os seus serviços novamente. Quer dizer, uma forma completamente diferente de demitir a outra pessoa, preservando a dignidade, o prestígio do outro. Você não precisa, não é, tratar ninguém mal, criticar, falar de uma forma grosseira. Não precisa disso. E falando dessa outra maneira, no final todo mundo ganha. Porque a empresa, se precisar contar novamente ali com o trabalho dessa pessoa, você tem dúvida que a pessoa vai voltar ali, vai gostar de trabalhar novamente nessa empresa e vai dar o seu melhor? A possibilidade disso acontecer é muito maior do que quando eles demitiam as pessoas da outra forma. Concorda? Da próxima vez que você precisar corrigir uma pessoa, você pode parar e pensar: será que eu estou destruindo ou estou construindo a dignidade dessa pessoa? Aí você responde essa pergunta, faz essa reflexão e depois conta aqui pra gente qual foi a estratégia, o que você usou para se relacionar com essa pessoa, como é que você corrigiu o outro, e conta aqui pra gente se deu certo. Vamos encerrando esse episódio. Quero encerrar com uma frase que ele cita nesse capítulo do autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, que diz assim: não tenho direito de dizer nem fazer nada que diminua um homem diante de seus próprios olhos. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir alguém em sua dignidade é um crime. Um líder de verdade, minha gente, então segue essas palavras, sempre se preocupando com o outro, com a forma como ele se comunica e como ele trata a outra pessoa, sempre com respeito. E aqui, falando sobre esse princípio 5, preservando a dignidade do outro. Vamos encerrando, muito obrigada pela sua companhia. No próximo episódio a gente fala sobre o capítulo 6, que é como estimular as pessoas a alcançar o sucesso. Te espero no próximo episódio. E lembra, gente, se fizer sentido para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!